O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. Ela é jornalista, apresentadora, locutora e mais um monte de coisa. Eu tenho o prazer de receber ela, que estava com medo de vir no meu programa. Carol Carvalho, tudo bem? Tudo bem, mano. Muito obrigada. Sabia que eu já te escutava antes de... Você está há quanto tempo lá? 6 anos na Eldorado? Fez 6 anos em dezembro. 6 anos? Eu já te escutava antes de eu ter o meu programa na tua concorrente, viu? Muito bom, muito obrigada. Bacana. Você está aqui na TV há quanto tempo? Aqui na TV, ano passado, eu fiquei 4 meses ali fazendo reportagem e tal, né? Mas que eu tô aqui com o Tudo a Ver foi em março, então faz quase 3 meses. Como é que foi essa experiência? A migração do rádio para a televisão? Eu acho que me facilitou um pouquinho aquela questão que todo mundo fala, né? Que o rádio tem muito do improviso, então acho que isso me ajudou. Mas foi bem difícil porque era uma coisa que eu não imaginava. Eu nunca me imaginei na TV. Então foi uma coisa assim que aconteceu. O primeiro programa que eu apresentei era um programa ainda no Canal 20, né? Na TV Litoral. Era um programa semanal, 1 hora ao vivo. Então quando surgiu a oportunidade, eu sou muito assim de não dizer não, né? Eu encaro as coisas. Mas eu pensei muito, eu falei, Senhor, será que eu dou volta, né? Vai? Será que é o meu mundo na TV? E será que eu vou conseguir? Porque é difícil, ao vivo é difícil, né? E aí eu falei, não, mas eu tenho que testar, então vou. E aí eu fiquei 2 anos com esse programa na quarta-feira à noite. Então foi uma experiência bem legal. Tinha assim. Resposta do público? Tinha, porque era um público específico também. O que era esse programa? Era um programa que era dos sindicatos aqui da região, que eles compraram um horário e me contrataram para apresentar esse programa. Entendi, você era a voz deles, né? Teoricamente, eu mediava ali, né, as conversas e tal, então eram assuntos que interessavam para eles, mas que eu ia, né, tentar fazer aquela apresentação e tal. E aí foi bem bacana, assim, eu conheci muita gente, foi bem legal, teve um outro público, assim, né, que a gente vê assistindo, comentando e compartilhando. Então foi uma experiência bem legal e que quando surgiu a experiência da reportagem e depois o programa aqui, o Tudo a Ver, me deixou mais tranquila para fazer. Tem muita diferença, né? Porque era semanal. Então era na quarta-feira, eu sempre digo que na quarta-feira era o dia que eu infartava, assim, que parecia que... nervosa? Ficava nervosa, parecia que ia dar tudo errado. Eu sempre digo que os meus anjos trabalhavam na quarta-feira, assim, muito mais, né? Você fica nervosa quando entra no ar até hoje ou não? Não, eu não fico nervosa de não conseguir, de ficar muito preocupada, mas eu fico, assim, aquele friozinho na barriga, né? De prestar atenção no que eu tô fazendo, eu sei que eu estou aqui. Então, coisas que às vezes, né, tô muito solta aqui no estúdio e tal, e a gente vai começar, eu paro, respiro e... Peraí, vamos lá. Né? Entra no personagem da televisão, assim? Não, eu acho que não, mas é de prestar muita atenção no que a gente vai falar. Por que a tua caneca tá Tudo a Ver? Por que eu estou nesse sofá? Eu não entendi muito, né? Tudo bem. Produção, né? Produção fez isso aqui. Olha, trocaram as coisas aqui, O que você botou né? aqui para eu tomar? Uma aguinha, tranquilo. Não é água. Não, tá, mas você estava falando, tá? Eu quero saber o seguinte, porque no rádio, o rádio ele tem uma magia diferente da televisão. O rádio as pessoas imaginam e várias teorias que o rádio ia acabar e de repente o rádio vira um veículo mais forte a cada ano. No rádio você pode ir toda encardida, suja, de chinelo, roupão. Podia. Não pode mais? Você fica fazendo live agora, vídeo? Agora faz 1 ano e pouco já que a gente tem a câmera no estúdio. E aí acabou. E tem a live no Facebook aí virou TV também. Você não aí pode... mudou totalmente. E sempre que desde que eu entrei no rádio, mano, eu sabia que esse dia ia chegar. E a gente falava muito isso, né? As grandes rádios já faziam isso. Um dia vai ter câmera, um dia vai ter câmera. E a gente torcia para que isso não acontecesse. Porque geralmente, né, o rádio é mais solto. Mas para mulher é pior, né, Carol? É pior. Porque a mulher tem que se produzir mais, o homem já é mais relaxado. E é mais difícil porque as pessoas gostam de assistir. E daí tem essa curiosidade da magia que o rádio tinha, né? Hoje as pessoas gostam de ver, e daí olham que roupa que eu tô, né? Essa roupa tu já usou no dia tal, o brinco, o batom e tal. É por isso que eu uso a mesma, sabia? Aí ninguém pode falar. É mais fácil, né? Usa a mesma e aí ninguém fala nada. Acho mais simples, é uma boa dica. E no rádio, como é que foi a sua experiência? Você começou quando? E começou com o quê, fazendo o quê no rádio? Então, eu não sabia que eu ia parar na TV e também não sabia que ia parar no rádio. Eu fui estudar jornalismo na SATIC? Na SATIC aqui, um curso ótimo, assim, gosto muito. Tem muitas referências lá dentro ainda. Mas eu fui fazer, mano, achando que eu ia escrever jornal ou revista, sabe? Aquela pessoa que fica na redação horas e horas escrevendo. Eu gostava muito de ler e de escrever. E pra mim eu ia ser aquela pessoa. Não alguém que ia comunicar, assim, com o público, que ia ter esse contato, que ia aparecer. Eu fui pra isso. E aí eu me propus na faculdade, como eu não tinha certeza se eu ia gostar, eu fui para estudar e eu falei assim, olha, tudo que apareceu eu vou fazer
para descobrir o quanto antes se é isso que eu quero para mim ou não, porque senão eu pulo fora. E aí nessa apareceu um monte de coisa e tal, e surgiu o Papo Sério lá na rádio, que era um horário que a rádio dava para a Satic e os estagiários iam fazer, os alunos fazer um programa. E daí numa reunião que lá... merda de programa, feito por estagiário. Eles querem uma Gambi Nossa pura. Nossa senhora, Deus me livre. Não tenho nada Aliás, com estagiário, um beijo pro pessoal eu não tenho do nada. Sério. Você foi quanto tempo estagiário? Olha, ali na rádio eu fiquei 6 meses de Eu fui estagiário. 2 anos de estagiário. Eu amo os estagiários, entendeu? Adoro os estagiários. Eles não fazem cagada, claro que não. Não, mas esses estagiários, eu gosto de trabalhar com estagiários. Eu também gosto, eu acho porque eles bacana. têm uma visão diferente, eles vêm mais fresquinho, né? Querendo ou não, a gente saiu da faculdade, muita coisa mudou. E eles vêm mais eu explosivos, gosto. né? É, eles são mais explosivos. mais gás, assim, e eles também, não dão muita sabe? bola pro que estão fazendo. O negócio deles é fazer, né? É verdade, A gente fala que é cagada, mas eles vão fazendo, é legal. Falar em cagada, falou muita merda no ar? Não muita, mas eu não posso falar algumas. merda porque você não fala palavrão, né? Você é uma pessoa educada. Você vem de jornalismo clássico, é isso? Clássico, de uma família que a mãe não deixa, né? Ah, tua mãe não deixa falar a minha palavrão? mãe não fala palavrão. Ninguém fala? Não, é muito raro, assim. Qual é o palavrão maior que você fala, assim? Acho que quando eu tô muito braba, assim, sai alguma coisa, mas PQP? Talvez, assim, mas é difícil, sabe? Eu tento me controlar, porque também tem essa questão do meio, né? Quando eu entrei no jornalismo, ali, palavrão era dialeto, né? E é uma coisa assim que, eu chegava em casa, falava, a minha mãe nem falava nada, ela só me olhava assim, não precisava dizer, sabe? Então, depois eu passei uma fase de falar palavrão mesmo, assim, e de, opa, vou parar. Porque também no ar é assim, eu não falo palavrão no ar. Então, se eu falar isso no meu dia a dia, eu vou acabar falando no ar. Vai falando no ar. Então, ainda mais do improviso, né? Do improviso, da hora que tá alguma coisa errada. Mas no ar, assim, eu não tive grandes episódios, mas alguns, assim, de ouvintes mandar mensagem de sacanagem, a gente lê, já me aconteceu. Aquela sacanagem. Nunca mandaram pra mim, eu sempre Nunca quis. mandaram? Pra me sacanear, tem? Pra ver se o cara tá ligado. Pra ver se o cara tá ligado, né? Eu aprendi, sabe? Porque também o ao vivo tem muito isso, que tu tá ali lendo a mensagem e tu tá falando ao mesmo tempo, é muita coisa junto. E no começo, o que eu fazia? Lia as mensagens só no intervalo. Só que é uma coisa que isso não existe, né? A pessoa tá perguntando a previsão do tempo, acabou, não adianta mais. Então, é uma coisa que tu tem que estar ali falando e lendo ao mesmo tempo. E aí tem que ter uma atenção, né? Um pouco aqui, um pouco ali. E aí, nessas, de vez em quando, já caí em alguma coisa. A família Gava lá da Veneza, por exemplo, né? Me mandou abraço e aí eu caí, falei bobagem. E aí ficou, né? Um mês onde tu vai, as todo pessoas mundo falam. mandando áudio pra ti, Daí no sonhando. programa das 6 da tarde eles repetem. Uma vez eu fui falar, que a pessoa era cega. E daí eu falei assim, é cego? É deficiente visual, não enxerga. Tipo, eu falei 3 coisas, porque na minha cabeça, enquanto eu falava, eu pensava assim, será que é politicamente correto falar isso? Sabe? Aí você falou todas. Aí falei todas. Daí quando eu cheguei na rádio, o cego não enxerga, é deficiente visual. Daí, né, as pessoas rindo assim, né? E aí, de vez em quando a gente fala alguma coisa Essa de repetição, onda do politicamente assim. correto, eu sei que você é uma pessoa que se preocupa muito com isso. Né? Talvez muito mais do que eu, se a gente for pensar. Mas você já sofreu alguma crítica muito forte? Não, ainda não. E é uma coisa que me preocupa, assim, né? Quando eu comecei... Não, você se preocupa. Eu olho para você e já dá para ver que você é um comunicador. É verdade. Que você se preocupa com isso. Né? De não ofender ninguém, de tentar fazer aquele jornalismo isento. Que é difícil, né? É difícil. E já aconteceu, assim, né? Às vezes as pessoas fazem críticas por fazer mesmo, assim, às vezes no WhatsApp da rádio, às vezes no meu Instagram, às vezes manda alguma coisa pra mim mesmo, assim, e aí eu procuro sempre filtrar também, sabe? Da mesma forma que eu não caio, a pessoa mandou mensagem falando mal de sei lá quem, não assinou e crítica por crítica, eu também não vou dar vazão pra isso. Não bloqueio. Agora, a história ali dos Gava, que eu acabei falando bobagem no ar, eu bloqueei, né? Outro dia, fui entrevistar uma terapeuta pélvica e a pessoa mandou umas palavras bem chulas, assim, ali, já bloqueei também, Por porque... exemplo, ensina a fazer pompoarismo, né? Um monte de... Mas, tipo assim, é bonito essa palavra. mas tem coisas que é normal, que são perguntas normais e eu consigo fazer entrevista sobre isso tranquilo. Agora, falou bobagem ali, eu já penso assim, falou pra mim, daqui a pouco vai falar pro outro, vai dar uma semana, vai falar de novo. Então, que a gente que tá ali pra sacanagem, daí eu bloqueio. Tá, e tem aquele ouvinte passadinho? Tem. Tem, que manda... É que tem ouvinte que manda mensagem para todos os programas do mundo, né? De todos os veículos, né? Não é, todo mundo conhece o fulano de tal. Mas tem aquele cara que se passa, que ele acha que pode um pouquinho mais, porque te escuta todo dia ou te vê todo dia? Sim, já aconteceu nas redes
sociais minhas mesmo, assim, às vezes acontece. Às vezes a gente postava vídeo no Instagram da rádio, daqui a pouco o programa tal, e às vezes alguns homens falando algumas coisas assim, né, que daí eu já fico meio, de cantada, coisa assim, então daí eu já fico meio ligada. Daí quando é no meu Instagram, daí também tem que ter aquele jogo de cintura, né, de, tem que, né, saber como fazer e tal, mas às vezes quando eu vejo que tá passando o limite, assim, eu já dou um corte, mas eu já não é muito bloqueio. vazio isso, Carol? Não é aquela cantada mais vazia, cantada da rede social? É aquela cantada do cara tá ali e mandar por besteira? Não tem um pouco disso? Pode ser, mas por outro lado eu também penso assim, eu sou bem cabreira, né? Mas eu penso, a pessoa sabe onde eu trabalho, sabe que hora que eu chego, sabe que hora eu saio, sabe que eu moro em tal lugar, sabe que eu frequento tal lugar e tal, porque a nossa vida acaba sendo muito exposta, né? Eu tento ser mais reservada, mas a nossa vida acaba sendo muito exposta. E aí se eu vejo que a pessoa já é meio passada e falou de novo, e tipo, viu que eu já, né, dei uma segurada e continua, eu já fico Nunca meio cabreira. Não, que eu saiba não. Não, eu quero seguir o bem, então quem tá seguindo mas bem. que eu saiba não, acho que não é pra tanto. Você tem medo de ser meio noiada com isso? Eu acho que eu sou. E quando eu comecei a trabalhar ali no rádio, que eu fui vendo assim, que fui crescendo e fui ganhando espaço e tal, eu sempre disse assim, eu tenho que fazer acompanhamento psicológico, porque eu sou meio louca, então eu já vou assim... Você é de que signo? É Capricórnio, mas eu não sou muito ligada nessas coisas, não. Então... Capricórnio também é um signo, não interessa muito. Capricórnio é um signo que não é muito ligado nas coisas. Pode ser. Então faz é sentido. por isso, não tem... A gente está falando de jornalismo, a gente falou do politicamente correto. Existem pautas que você não concorda. Pautas que você tem preconceito, né? Somos todos humanos e temos preconceitos, carregamos isso com a gente. Como é que você faz como jornalista para deixar o preconceito de lado, deixar valores familiares de lado? Porque esses valores são muito fortes na gente. Como é que você consegue ser profissional nesse sentido? Tu falou ainda há pouco de jornalismo isento, e eu não acredito nesse jornalismo isento. Para mim, ele não existe. Quando alguém pergunta, eu realmente sou sincera de dizer que não existe. Porque, como você falou, a gente é carregado de um monte de coisa, né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho o jeito que eu fui criada, eu tenho as coisas que eu já vi, tenho as minhas vivências, tenho aquilo que eu vi o humano fazer, eu acho que isso é bom, acho que isso não é. Então, a gente tem muita informação. E aí, quando a gente vai passar, eu acho que o primeiro filtro já é o do jornalista, daquele que está fazendo a notícia. Tendo ele estudado ou não, a gente tenta, né? O que eu acho que é o papel do jornalismo é mostrar os dois lados e dar a oportunidade da pessoa escolher aquele que ela acha que é o certo, aquele que ela quer se adaptar, que ela quer acreditar. E eu acho que essa questão de passar os dois lados é importante e tem que ser feito, mas eu não acho que tem esse jornalismo isento justamente pela carga toda que a gente carrega. Acho que o fato de você escolher um título para uma matéria já não te deixa mais isento. Né? É verdade. Você pode comunicar o que você quiser num título de uma matéria. E às vezes as pessoas só vão ler o título, então, né? O fato de escolher uma foto, né? O ângulo da foto já não é mais isenção, né? Eu acho que não tem mesmo esse jornalismo isento que a gente fala, que seria, eu acho até que ele é utópico, assim. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, né? Uma pauta, igual eu falei de signos, eu não sou muito ligada de signos. Eu não vou deixar de fazer, mas se vier me oferecer, eu vou dizer assim, quem sabe o fulano faça melhor? Que é melhor, porque que tem ele mais. Entende mais, ele é mais curioso. Não, tá, tem que ser tu. Beleza, eu vou fazer, vou dar uma estudadinha, já vou dizer pra pessoa, eu não sei muito a respeito, eu dei uma lida, tu pode, né, interagir e tal, não sei o quê. Mas eu não deixo de fazer, mas eu sinto isso, assim, dificuldade, vamos falar sobre tal coisa que não é muito a minha área. Às vezes a gente tenta passar pra alguém, assim. Vamos falar um pouquinho mais na volta, pode ser? Vamos lá. Olha, eu tenho o prazer de receber hoje aqui comigo ela, jornalista, apresentadora, comunicadora, e que mais? Sou eu. Cerimonialista, e aí vai. Carol Carvalho, aqui no Humanos. Fica comigo que eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo sempre 2 entrevistas inéditas às 11 da noite, 23 horas aqui na RTV. E se perder uma entrevista, vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, que você vai ter todas na íntegra. E eu tenho o prazer de receber ela, que é jornalista, apresentadora, cerimonialista, que mais? Dona de casa. Dona de casa, Carol Carvalho. Aqui, estamos falando de jornalismo isento, de um monte de coisa. O que você não gosta no jornalismo? Não gosto? Eu não gosto de má vontade. Em que sentido você fala? Dos profissionais? Do jornalista? De fazer meia boca. Coisa mal feita? Eu não gosto de usar da nossa posição para aproveitar, sabe, as coisas, assim. Às vezes eu vou em algum lugar e eu sinto que eu sou melhor tratada depois que as pessoas sabem que eu sou a Carol da rádio, da TV. E isso me deixa, assim, muito... Mas partindo do princípio que isso não vai mudar, e você não está se aproveitando da situação. Você vai viver
Não, mas eu digo assim, mano, eu fui tratada melhor porque eu sou a Carol Carvalho, mas se a pessoa não soubesse que eu era a Carol Carvalho, ela não me trataria daquela forma. Ou meu pai esteve lá e não foi tratado da mesma forma. O outro vai lá, sabe? Eu acho que daí também é a outra pessoa que quer se aproveitar, famosa? né? Não. Não, você acha famosa? As pessoas te conhecem? Não. Mas as onde você vai, as pessoas me conhecem, pô. Eu acho muito engraçado que tem muitas senhoras que conversam muito comigo, que me param. E no começo eu arrochava, assim, ó. As pessoas vinham conversar comigo, pedir para bater foto suave, eu aperto a mão assim, eu ficava, meu Deus. Você sabe receber elogio? Sei. Acho que para mim é uma das coisas mais difíceis do mundo. Não, eu aprendi, assim. E, né, porque também a gente tem que aprender a receber a crítica. Então, eu acho que Foram muitas? São algumas, assim. Mas não nada assim muito agressivo. Eu acho que isso para mim até hoje foi tranquilo, assim. Mas tem. Você critica outros colegas? Para eles, sim. Às vezes assim, senta e olha, isso não tá legal? Não, sim. E eu acho que eu sempre, quando eu comecei lá na rádio, eu pedi muito isso para todos eles, porque eram mais velhos, né? Eu sempre digo, eles tinham mais tempo de rádio do que eu tinha de vida quando eu comecei, né? 19 anos e tal. Caraca, é estranho isso, né? Mas é legal isso. Né? E eu acho que todos eles ali, por serem mais velhos, né? Eu tenho idade para ser filha deles ali, eles sempre me trataram com muito carinho, muito cuidado. Dona Dourado, se você somar a idade deles, dá uns 6 mil anos, mais ou menos. Eles vão me matar, eu adoro todos eles, hein? Uns 6.500 anos, mais ou menos. Pode ser, mas não, imagina. Mas eles tem gente que já jubilou ali, né? Tem gente ali que tem o mesmo tempo, assim. Tinha o Jurubeba, que ele faleceu ano passado, ele trabalhava na rádio há mais tempo do que ele era casado com a esposa dele. Caraca, então era uma coisa, assim, muito louca, sabe? A esposa não podia nem falar da rádio, né? Não, já sabia, era já um tinha amor vindo maior, depois. Né? E é uma cachaça a comunicação pra você? E as pessoas falavam muito isso pra mim do rádio, eu achava que era exagero, e é. E acho que a gente acaba ficando muito fominha de microfone. Né? Quer falar todo tempo? Quer falar, e é uma coisa assim que... Aí depois a gente começa a entender, né? E daí tu gosta e tu quer, e daí eu tive alguns momentos que eu estava no microfone, eu voltei, e aquilo, nossa, parece assim que tu tá de luto, sabe? Até acontecer de novo, e eu acho que é muito legal. Pego. É de boa, assim, tranquila? Eu preciso, porque senão eu vejo assim que vai acabando o gás, sabe? E aí chega final do ano, eu tô muito cansada, eu preciso parar por causa da mente. Tá, mas como é que é a rotina, por exemplo, a sua rotina de trabalho todos os dias? Porque as pessoas acham que você chega... Quem trabalha, quem não conhece, acha que a gente chega no microfone e fala do nada, né, e simplesmente vai embora. Brota as informações. Né, desce assim, né, uma hora e você fala. Qual é a tua rotina de rádio e de TV? Eu acordo de manhã. Antes de qualquer coisa, eu já faço a ronda, que a gente chama, porque eu faço as notícias do trânsito ali, né? Dá um geralzão? Dou um geralzão. Ligo pra polícia, ligo pro bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária. Os caras já te chamam pelo nome? Já. Eles já atendem e já dizem, Carol. Já conhece o número do telefone e tal. No começo foi bem difícil, mano, porque eu tinha muitos policiais que não gostavam de passar informação. É chato, o cara tá terminando o plantão, sabe? E tu tá ali querendo alguma coisa, ele tá louco pra ir embora e passou a noite inteira, tinha noite, né, quando a BR não estava toda duplicada ainda, de dar muito acidente, o cara tinha passado a noite virado ali e tal, e aí eu tive que, né... E você mais um veículo pedindo informação, mais né? E são quantos, né? Todo mundo liga para os caras de manhã. Então é uma coisa assim que a gente tem que criar um vínculo, sabe? E eu levei muito xingão de policial, e eu, então tá bom, fulano, obrigado, um abraço, bom trabalho, até amanhã. E no outro dia a mesma coisa, nossa, eu desligava o telefone. Tinha que ligar pro cara de novo, puxada. E daí desligava, e no outro dia tu vai ter que ligar de novo. Então, é uma coisa assim, que eu nunca destratei ninguém porque eu precisava dele. Ele não precisava me passar a informação, mas eu precisava dele. E aí, quem tem que aguentar sou eu. Né? E aí, no outro dia, então tá entrando ou tá saindo do plantão? Porque daí, às vezes, tu pega aquela troca, né? Tô saindo. Então, já sei. Então, tipo, opa. Então tá bom, descanso, tá? Aproveitou, o dia tá bonito hoje, não sei o quê. E os da Serra, não. Os da Serra, eu brinco que eles são solitários, que no verão não passa ninguém. Eles adoram conversar, eu adoro ligar pra lá. Precisam de papo, né? Eles precisam de papo, são os queridos, assim. E hoje eu já construí essa relação com todos eles, já conheço eles por nome e tal. E aí já tem um lá que o pai me escuta, eu mando abraço pro pai dele, sabe? Aí daí pronto, aí agora já daí tá hoje tudo em já casa. É tranquilo. Você faz a ronda e daí? E aí entro no ar e tal, faço as notícias de trânsito, tem noite que dá muita coisa. Entra de casa já? Já de casa. Do telefone de casa, já entra no ar. Ou às vezes, né, tipo, às vezes mando pelo WhatsApp, alguma coisa assim, mas geralmente é no ar por telefone. Aí depois eu me arrumo, já dou uma arrumadinha, vou pra rádio. Da rádio eu fico até às 9 horas. Às 9 horas eu pego o carro, venho pra TV.
porque o programa aqui começa às 10. Aí tá, organizo as coisas aqui, termino de me arrumar se faltou alguma coisa, e aí das 10 até as 11 eu fico aqui. Aqui eu saio, vou pra rádio, e daí a rádio eu fico até o final da tarde. Almoço 12:30, por aí, assim. Até o quê? Até 1 hora? Não, eu não almoço e volto, assim. Não tem? É rapidão? Eu fazia intervalo de almoço, só que hoje, como tá mais corrido depois do programa aqui, às 2 horas eu tenho que estar com o programa no ar, na rádio. Então eu aproveito aquele tempo para deixar tudo redondinho. Rádio tudo ao vivo, TV ao vivo. Não é igual o meu gravado, assim, que é fácil. Eu acho pior gravar. Eu também acho, mas... É muito pior. Ao vivo vai, porque tem que ir, sabe? É que as pessoas não sabem, a gente grava o programa todo, porque não dá. 11 da noite, você acha que eu vou trazer quem para dar entrevista? É igual feriado, né? Ninguém quer dar entrevista feriado. A gente trabalha, mas ninguém quer falar, né? Ninguém quer dar bola, né? Tá, na hora da entrevista, na hora da entrevista. Como é que você se prepara? Porque você entrevista 2 pessoas por dia na TV, no mínimo, mais todas as da rádio e todas as pessoas que você fala. Como é que você se prepara para tudo isso? Tem coisas que eu acho que vão se tornando muito comuns, assim, né? Que são fáceis. Tem entrevista que eu combino com a pessoa assim, antes de entrar no ar, eu vou puxar mais para essa linha. Tipo o que a gente fez aqui, né? Vou puxar mais essa linha assim e tal, 2 minutos está resolvido. Tem coisas que, é um assunto que eu não domino muito, porque a gente acaba sendo especialista em nada, né? E aí a gente acompanha e tem que saber um pouco de tudo. E aí eu dou uma lida antes, leio, aproveito aquele horário do almoço, que geralmente eu tô sozinha ali na rádio, então, né, para ter mais tranquilidade, procuro as coisas. E aí eu sempre digo para o entrevistado, quem sabe do que vai falar é tu. Eu tenho uma breve noção. Se eu não perguntar, tu pode falar, né? Fica à vontade e tal. Porque às vezes o cara mata a entrevista, né? Porque dele não sabe nada, ele não fez a pergunta certa e no outro não se sentiu à vontade para falar. Vamos fazer um exemplo de matar a entrevista. Vou te fazer uma pergunta e você mata. Ai, meu Deus. Assim, Carol, você acha que a vida de jornalista é uma vida muito dura? Não. Entendeu? Isso, para quem está em casa, é matar uma entrevista, entende? Acabou. Né? O que você faz quando o cara faz isso? Eu tenho vontade de matar o cara. Olha, é difícil. Mas a culpa não é nossa também, como entrevistador? Eu acho que é também essa questão de ser tudo muito corrido, né? O ao vivo, ele é mais fácil, eu acho, do que gravar, mas, por outro lado, ele é difícil. Porque tu trouxe a pessoa aqui e, às vezes, por exemplo, o programa, eu faço uma entrevista às 10, às 10:30. Se a primeira pergunta pro cara às 10:01, ele falou não, a minha cabeça fica assim, o que eu faço até 10:30? O que eu faço até 10:30? O que eu faço até 10:30? Né? Vou fazer o quê? Cantar e dançar aqui. Então, isso é difícil. Mas é um pouco culpa nossa, mas eu acho que também dessa correria. As pessoas também não têm mais tempo para te sentar antes. O que se fazia antigamente? Tu senta, tu conversa, a pessoa manda alguma coisa da vida dela, tu responde um e-mail. Já foi, né? Liga. Não existe mais isso. Eu marco entrevista pelo WhatsApp, sabe? Vem dia tal, tu pode, fulano me passou teu contato. Hoje eu sinto que quando a gente liga para uma pessoa, a gente é invasivo. Uma vez eu achava que o WhatsApp era invasivo. Hoje eu digo assim, oi, sou a Carol da RTV, queria te convidar, fulano passou teu contato. Se quiseres, eu te ligo. Né? Porque é muito invasivo. O telefone toca, quem é? Eu não atendo quem eu não sei. Né? E as pessoas já não são estou atendendo nem quem eu sei. Imagina quem eu não sei. Pior. Tá, aí você faz entrevista, legal, bacana. Você já expulsou alguém do estúdio? Não. Nunca? Mas qual é que é a graça, poxa? Você nunca foi puta com ninguém? Disse, tô puta contigo. Nunca aconteceu. Nunca te tiraram do sério no ar? Já aconteceu diferente, tá, mano? De dizer assim, só dou entrevista pra Carol. E daí? Daí eu ia entrevistar. Já aconteceu em alguns casos lá na rádio de o João Paulo dizer assim, fulano, quero fulano, mas ele não fala comigo. E foi tipo assim, por meses aquela pessoa não falou com ele. E quando a pessoa voltou para dar uma entrevista, eu mediei. Porque também assim, eu ali enquanto jornalista, eu não sou muito opiniosa. Eu tento essa característica, porque a gente tem comentaristas na rádio. E se tem que comentar alguma coisa, eu comento. Deixa eu acho pra assim, eles, então. Necessidade, não posso escapar porque está aqui comigo. Mas tem coisas que eu não entro em coisas que, fulano faz essa parte, ciclano faz essa... Então, eu acho que o meu papel acaba sendo mais fácil, né? O meu papel é entrevistar. Quem vai malhar o pau depois ou não é o João Paulo. Eu fui a repórter dele, né? Entendi, você só colocou. Você só colocou no ar. Então, por isso que às vezes eu acho que aconteceram coisas nesse tipo de a pessoa dizer assim, não, eu dou entrevista pra Carol, porque eu não vou depois dizer assim, o Mano falou isso pra mim, mas o Mano isso, o Mano aquilo, o Mano aquilo outro, que é o papel do comentarista. O Mano só falou, né? O Mano falou, e que vocês façam o que quiser com o que ele falou. Tem pauta que você não faz, você não gosta? Que eu não gosto? Olha, é isso ou não? Religião, política? Não Tranquilo? tem. Fala de tudo? É assim, tem coisas que são mais difíceis. Por exemplo, eu não sou muito de animais, então eu tenho mais dificuldade, mas a gente faz, Você né? tem medo de animais, você falou? Eu tenho um pouco. De tudo que é bicho? Não. Eu tenho pavor de rato e eu tenho mas o cara não vai trazer rato no estúdio, né, Carol? Não, mas falou bicho, né? Tá. E assim, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de gato, mas eu consigo... Cachorro? Até aqueles luluzinhos pequenininhos, você tem medo?
É tão bonitinho aquele que Não, eu acho bonitinho, assim, eu consigo olhar, ai, que fofinho, eu acho fofinho. Mas se ele vier aqui assim em mim, eu já começo a puxar a perna, já vou indo pro canto, Então é uma coisa que, assim, que não é um mundo que pra mim é natural, assim, mas eu entrevisto, eu faço as perguntas e tal. Religião também é a mesma coisa, tem algumas religiões mais diferentes, mais modernas e tal, mas eu pergunto também. Vai de boa. Branco, tranquilo. muito branco no ar já teve? Aquela tela azul do Windows, aquela travada? Já aconteceu. Já aquela... E a Kaki, que foi minha professora lá na faculdade, ela sempre diz assim, ó, a melhor resposta, a melhor pergunta está na última resposta do entrevistado, que é o prestar atenção no que a pessoa está falando. E às vezes acontece, igual eu falei esses dias, eu estava aqui na TV pensando assim, ó, meu Deus, quem que eu vou trazer semana que vem? E a pessoa estava falando, e a pessoa conclui, e tu tá lá na Tu casa tá do viajando. chapéu. E aí tu faz o quê? Acontece. Então, a hora que eu vi assim que eu tava viajando, eu, meu Deus, tem que me concentrar. Para, volta, né? Situa onde tu tá, porque vai dar ruim. Tá, você falou da Kaki, eu tenho uma história da Kaki. Eu quero contar. Adoro a Kaki. A Kaki também não fala palavrão. Claro. Ela tem uma conduta... No ar, né? Não estamos falando do ar, no ar. Para quem escutou a Kaki a vida toda, né? Eu era fã da Kaki, gostava muito do trabalho dela e sempre ouvia ela. E um belo dia eu estava ouvindo o programa e não sei por que cargas d'água, ela falou isso é uma merda. E ela falou e eu vi que ela ficou constrangida no ar. Ela meio que se perdeu e chamou um intervalo. Quando ela chamou um intervalo, eu mandei um WhatsApp para ela, assim, ó, eu vivi para ver Kaki Farias falar que merda no ar. Aí ela respondeu assim, de todas as pessoas do mundo que podiam estar ouvindo esse programa, a única que não poderia era tu. Eu assim, bom, mas eu vi, então um beijo pra Kaki, adoro ela. Verdade. Ela tá Kaki, dando aula lá ainda? Tá dando aula, a Kaki foi minha referência assim no rádio. Eu digo que eu fui picada pela essa cachaça aí, pelo esse bichinho do rádio, muito com influência dela, assim. Tá, viu? Você tava com medo de vir da entrevista e já acabou. Olha, que bom! Você viu? Viu? Não tem porquê. É tranquilo, né? Eu sempre digo que dar entrevista é mais fácil do que a pessoa pensa, né? É que da entrevista é falar de você, né? Mas isso que é o difícil, tá, mano? Você acha Porque difícil? se eu viesse aqui falar dessa caneca, eu ia estudar pra falar dessa caneca, mas falar da gente é difícil. É difícil? Acho Então convido as pessoas para te curtirem. Falar todos os dias. Segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, tudo a ver Tudo a aqui ver? na RTV. Vai. E à noite também, das 7h30 às 8h30 da noite, nos assistam. Ah, estão te reprisando? Sim! Você tá grande assim? Tô! Olha, tá grande o negócio. Eu não ganho reprise. Não, mas eu tenho todos os dias e no sábado pela manhã também. Fechou? Fechou. É isso? É que isso. prazer te receber. Hoje eu tive o prazer de conversar com ela. Carol Carvalho, jornalista, apresentadora, comunicadora e mais uma pilha de coisa. E ela tem medo de ratinhos e cachorros fofinhos. Então guarda isso pra você. Você já sabe, todas as noites, 2 entrevistas inéditas comigo aqui na RTV. Mano Dal Ponte. Passa a tua rede social. Legal. Quem quiser me acompanhar lá é jornalista Carol Carvalho. Com Meu K, Carol né? é com K, Carol com coisas K. do seu Augusto. É isso? Isso aí. Fechou? E vai lá, segue lá, @Mano Dal Ponte também, né? Sigam segue também, @Mano Dal Ponte, não é só favor. Carol Carvalho. 10h30? 10h30. Todo dia? O meu não, 10 horas. 10 horas. Das 10 às 11. 10 horas. Às 11 é Humanos. E não esqueça de uma coisa, sendo jornalista isento ou não, somos todos humanos.